hora que a extraordinária unção pegar você, por favor, você vai saber que é Ele. Por que você vai saber que é Ele? Porque você não vai querer outra coisa a não ser a sua presença. A unção, ela quebra, ela despedaça o jugo. Não negocie a extraordinária unção com qualquer prazer desta vida. Então o que é que o mundo precisa? O mundo precisa dessa extraordinária unção que você carrega. Você quer Jesus só no seu ministério? Você quer Jesus na sua vida, entendeu? Mas se você está num ambiente de caos, mas você carrega uma essência, aquele ambiente de caos vai ser afetado pela essência que você carrega. Então não é o de fora vindo para dentro, é o de dentro indo para fora. Jesus chegava e dizia, é chegado a vós o reino de Deus. As pessoas, cadê o reino? Ele estava dizendo que aquilo que ele carregava estava sendo manifesto. Agora é claro, se você não colocar para fora o que Deus colocou aí dentro, aquilo que está fora vai querer invadir o que você tem aí dentro. Então, para mim, essa extraordinária unção é uma chave. Bênção de Deus, queridos. Muito feliz porque você está aqui com a gente, acompanhando um pouquinho dos nossos relatos, falando um pouquinho da extraordinária unção, de como tudo começou. E tem muita coisa para acontecer. Eu acredito que essa extraordinária unção, ela só vai se expandindo à medida que você vai tendo intimidade com Deus. Então, fica junto aí, bora nós. É claro, depois de toda essa graça, depois de toda essa extraordinária unção, de todas essas pessoas que passaram na sua vida, te prepararam de alguma forma, né? Foram estabelecendo você na presença de Deus, foram contribuindo com confrontos, com desafios, né? Empurrando você para a sua jornada, só podia acabar, né? No que começou a acontecer, chamado Ministério Mevan, né? E eu gosto muito dos pequenos começos, eu sempre falo isso, né? Que tudo que nasce grande é monstro, mas eu gosto muito dos pequenos começos e realmente o Mevan, ele foi um pequeno começo, algo assim que para nós era até insignificante, nós não acreditávamos tanto, mas tínhamos uma palavra. No tempo que eu estive na missão divina, no tempo que eu estive no centro evangelístico, Deus sempre falava sobre Vinde, amados meus. Foi um livro que eu li, chamado Vinde, amados meus, que eu lia na rádio, e esse livro ele me despertou assim, tanto para viver essa extraordinária unção mais intensa, sabendo que não tinha mais volta, sabendo que dali por diante era o que o Senhor determinou, né? Sempre foi, mas sabendo que agora não, agora, porque enquanto eu estive em ministérios onde outra pessoa era o pastor-presidente, outra pessoa que administrava, outra pessoa que era o gestor, outra pessoa que era o fundador, é uma coisa, né? Uma coisa é você estar dentro de um carro que já está em movimento. Outra coisa é você partir do zero, do nada, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum recurso, mas com uma palavra, né? E eu acho que é assim que Deus começa, com uma palavra. Essa extraordinária unção, ela precisa funcionar a partir de uma palavra. E nós recebemos uma palavra do Senhor. Em 98, desde quando eu estava na missão divina, eu fazia as fitinhas cassetes e escrevia assim do lado, Vinde, amados meus. E depois, quando fui para o centro evangelístico também, nas fitinhas cassetes, nos CDs, Vinde, amados meus. Mas eu não tinha ideia ainda do que seria um ministério Mevan. Até o dia que eu fui conversar com o pastor e disse para ele, olha, eu acho que Deus está me dando um ministério, porque ele está falando comigo sobre Vinde, amados meus. O que é que o senhor acha? Ele ficou bravo na hora, né? Porque é como se eu soasse como uma rebeldia, mas não era, eu estava sendo muito sincero. Eu só queria saber o que era, porque eu não tinha noção que seria o Ministério Mevan hoje ainda, como está hoje, né? Então, o pequeno começo, ele foi muito gratificante, porque foi descortinando, assim, sabe? Foi descortinando, degrau por degrau, né? E a gente foi vivendo cada detalhe, foi muito importante, porque respeitar os processos é muito importante. E eu estou feliz, né? Claro,
depois de 22 anos de Ministério Mevan, você percebe que foi tudo muito rápido, né? Eu entreguei a minha vida para Cristo em 95 e final de 95, em 98 eu já era consagrado a pastor, em 2001 eu já tinha o Mevan. Dia 8 de fevereiro de 2001 começou o Mevan em Itajaí. Começou primeiro em Blumenau, na Avenida Almirante Barroso, 1020. E começou primeiro em Blumenau, mas na ideia a gente entendia que não era Blumenau, a gente entendia que era a partir de Itajaí, era a partir do lugar que eu estava. E então a gente ficou morando um ano em Blumenau, depois de 7, 8 meses voltamos, né, de um ano morando lá, voltamos para Itajaí e demos início ao Ministério Mevan em 2001. Aqui em Itajaí, no dia 8 de fevereiro de 2001, primeiro culto. De 8, era uma conferência que a gente fez, de 8, 9, 10 e 11. Era 4 dias de unção e poder. Meu Deus do céu. Foi maravilhoso. E como tudo aquilo que começa, você quer expandir, né? E tem uma palavra que a gente recebeu aqui, que eu recebi do meu querido amigo, pastor, né? Um filhão, um precioso homem, Rafael Conrado, lá dos Estados Unidos, ele que coordena hoje toda a missão nos Estados Unidos, as frentes nossas em Kansas, na Flórida. O Rafael, há muitos anos atrás, me telefonou e disse: pastor, Deus está me falando 3 palavras para você aí para o Mevan: esclarecer, estabelecer e expandir. E isso passou a ser a nossa bandeira: esclarecer, estabelecer e expandir. Ou seja, eu só posso expandir o que está estabelecido. E eu só devo estabelecer o que está claro. Então, abrimos o Mevan. Qual era a ideia? Vamos para a rádio, vamos para a televisão, vamos expandir, né? E aí eu me lembro que eu fui visitado por um dos canais de televisão de rede nacional, aqui em Itajaí, para começar um programa. Eu me lembro que era meia hora na madrugada, 1 hora, um negócio assim, era uma fortuna, um dinheirão. Assim, vamos falar por baixo, assim, uns 500 mil reais hoje. E eu, né, empolei a voz e disse: não, vamos pensar no assunto. Fui para casa frustrado, embarquei no carro frustrado, assim, triste. E disse: Senhor, a gente nunca vai para a televisão, né? Ele falou: não, dessa forma. Vai da forma que eu tenho para você. E aí o Senhor começou a ministrar e dizer assim: você nunca vai comprar um programa de televisão. Você nunca vai comprar um programa de televisão. Você nunca vai pagar por ele. E é verdade, né? Hoje a gente passa em várias TVs aí no Brasil e a gente nunca pagou por um programa de televisão. Porque Deus tinha um plano diferente. Eu sonhei naqueles dias que hoje eu moro aqui em Itajaí, na Beira Rio, mas eu não morava ali ainda. Eu sonhei que eu ia até o rio Itajaí-Açu, ali onde passa o ferro-bolt, e eu mergulhava, eu nadava até na metade do rio, chegava no meio do rio, eu mergulhava fundo, muito fundo, batia no fundo do rio com a minha mão, a mão do Senhor vinha e me tirava de dentro do rio, me levava para fora do planeta e eu olhava o planeta pelo lado de fora, assim. E depois de novo mergulhava e mergulhava e mergulhava. Não entendi nada. Acordei de manhã, falei para ele assim: amor, eu sonhei que eu estava voando hoje, mas só que eu voava para fora do planeta, para dentro do rio, ali perto do ferro-bolt. Ela disse: interessante, né? Sonhar que a gente está voando é interessante. Aí eu disse: vamos ver o que Deus tem. Tá bom, à tarde estou indo para a igreja, atender lá os irmãos. Dentro do carro, num semáforo aqui em Itajaí, a voz, a inconfundível voz, a extraordinária voz, grita dentro de mim: internet. Internet. Internet ainda era discada, né? Era muito complicado estar na internet naqueles dias. Muito dispendioso, muito dinheiro. Mas eu cheguei na igreja meio choramingando, aí sentei com o Lapa, sentei com os pastores e disse: gente, Deus falou comigo. Nós vamos para a internet, vamos fazer uma reforma aqui. E a gente estava no templo de trás ainda. A gente estava no templo da frente, daí
o proprietário do local precisou do local, então a gente foi para a parte de trás, que a gente já havia adquirido parte da parte de trás. E ficamos lá. Isso foi em 2007. 2009 eu recebi a palavra, e aí em 2010 a gente trabalhou reformando a parte da frente, que voltaria para nós depois de um tempo. Contratamos um técnico de som, contratamos um engenheiro, ele veio. E agora, internet é uma fortuna, câmera, né? Vocês sabem, luz, câmera, ação, isso tudo é muita grana. E aí alguém me disse, tem um cara lá em Maringá que faz assim, assim, assim. Eu fui lá, um japonês querido, abençoado, né? E disse, não, eu vendo para vocês, vamos fazer assim. Depois vocês fez um consórcio para a gente levou 2 anos e meio para pagar. Eu sei que em fevereiro de 2011, nós lançamos o nosso primeiro culto pela internet. Internet de escada. Nós fomos uma das primeiras igrejas, se não a primeira, do sul do Brasil a transmitir culto ao vivo. Todo mundo trabalhando agora. Lindo Jesus, lindo Jesus, beautiful Jesus, beautiful Jesus. Beautiful Jesus, beautiful Jesus, beautiful Jesus, beautiful Jesus, beautiful Jesus. Aí, meus irmãos, estamos aí, grudados, já faz 30 dias, estamos chegando nos finalmente. E amanhã vai ser uma grande inauguração do novo templo do Ministério Mevan. Deus abençoe a todos. Queríamos começar já semana passada e não deu, meu irmão. A culpa é desse. Filma esse cara aqui, por favor. Olha pra ali, figura. A culpa é desse cara aqui. Quero te ver, te ver, te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. O negócio tá forte aqui. Aleluia. É um sonho. Estamos aí, trabalhando. Vamos chegar lá. Quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, Aí começa a discussão. Não adianta botar culto inteiro, porque ninguém assiste. As pessoas só assistem videozinho pequeno. Bota videozinho pequeno, de 1 minuto, aí as pessoas assistem. Ninguém assiste culto inteiro. Aí eu disse, então vamos... O Espírito Santo, não. Ponha o culto todo. Da hora que você começa a pregar, da hora que você termina de pregar. Culto, estou falando de culto, gente, de 1h30, de 1h20, de 1h50, de 2 horas. E quem é que vai parar na frente para assistir um culto de 2 horas? Hoje a gente tem cultos na internet com mais de 4 milhões de visualizações. Então a gente obedeceu, foi um desafio, porque você ia fazer uma coisa que quase ninguém fazia, botar culto inteiro na internet. Hoje, transmitir culto ao vivo é uma coisa, mas você editar uma mensagem de 1h30 e deixar ela na internet de 1h30, a probabilidade das pessoas não assistirem era muito grande. E o pessoal dizia, pastor, a mídia não é assim que funciona. Eu digo, gente, eu sei que não é, eu não sou da mídia, né? Eu não entendo disso, mas eu entendo da voz de Deus. E a voz de Deus falou comigo que é para deixar o culto inteiro. E aí a gente começou a deixar o culto inteiro, e aí tá aí o estouro que foi, né? Hoje o Mevan Global, o Mevan Oficial tem o canal, eu tenho o meu canal, a gente tem seguidores nas redes sociais, e grande parte das ofertas, dízimos e ofertas missionárias do Mevan entra pela internet, de irmãos que nos acompanham pela internet, e nós louvamos ao Senhor, né? As plantações de novas igrejas pelo Brasil, né? O Brasil começou a vir em Itajaí por causa da internet. Foi um benção, foi um estouro, foi uma benção, uma coisa linda que aconteceu. Uma pergunta que não quer calar. Por que você tem fé para crer em algo, mas não recebe? Tem fé para fazer algumas coisas, mas não para fazer outras.
Eu vou dizer por quê. Porque seu nível de fé é maior do que seu nível de unção. Porque a unção é dada sob medida. Porque a fé opera em dimensões e a unção em níveis. É como um prédio cheio de andares. Esse prédio tem 30 andares. Estamos todos na mesma dimensão. E aí quando alguém pergunta onde é que você mora? Eu moro ali, naquele prédio. E você? Eu também. E você? Eu também. Tá, mas você mora em que andar? Eu moro no primeiro. E você? Eu moro no 30º andar. Moramos na mesma dimensão, mas em níveis diferentes. A nossa fé nos coloca no mesmo lugar, mas a unção nos leva para níveis diferentes. Então quem mora no 30º andar tem uma visão que quem está morando no primeiro não tem. Mas tem o mesmo nível de fé, mas o nível de unção é diferente. O frasco é o mesmo, mas o que tem dentro demora mais para acabar. O frasco é o mesmo, mas o que tem dentro é mais. Ou seja, estamos no mesmo nível de fé, mas a unção é diferente. Sabe por quê? Porque a unção, ela não vem de outro jeito se não for pela adoração, cara. Se não for pela intimidade. Eu estou 10 anos, 11 anos falando para vocês: adore a Deus, sirvam a Cristo, coloque Ele como prioridade das vossas vidas. Obedecemos a Deus. Eu acredito que quando você obedece a Deus, ainda que a palavra não contribua com o cenário presente, o cenário presente ele quer outra coisa, mas a palavra de Deus vai contra toda contracultura, né? A palavra de Deus é uma contracultura. A cultura quer uma coisa, mas a palavra de Deus ela quer outra, porque o reino dos céus ele tem a sua própria cultura, né? E não tem nada mais pedagógico do que uma cultura. Mas o reino de Deus ele não hospeda em nenhuma cultura. Ele é juiz da cultura, não hóspede. A gente precisa pensar que a unção é uma habilidade, né, para funcionar no propósito de Deus. E a unção ela seria como o óleo da engrenagem. Então, até tem uma brincadeira que a gente fala aqui no Mevan que uns são, outros não são, né? Então é muito comum você ter que entender a unção para os seus dias. Por quê? Veja bem, a unção fez mal para Saul, mas ela fez bem para Davi. E se você não entender a sua realidade presente, você corre o risco de não usufruir da unção que Deus te deu para funcionar num cenário de caos, num cenário de problemas, como foi a pandemia, não é? Quando apareceu a pandemia, a gente como pastor recebe muitas ligações. E agora, pastor? E agora você, o Brasil fechando? A gente estava vindo de Campo Grande, lá da igreja do pastor Dinho, e chegamos na segunda-feira de manhã, foi talvez o nosso voo, não, chegamos no domingo de madrugada, segunda-feira fechou tudo, em março de 2020. E agora, as pessoas ligando, né, porque a vida não para, né? Tipo assim, você tinha débitos, você tinha situações, você tinha pessoas trabalhando. Como é que você vai fazer agora? Você tem um relógio funcionando, não é? O tempo. E aí nós fomos orar. E aí, o que aconteceu? A gente não parou. A gente não parou. A gente, né, claro, a gente, como todo mundo, como todo o Brasil, sofreu muito, sofreu perdas, né, de pessoas, de amigos. Se instalou um ambiente de medo, de caos. Mas eu digo, gente, a gente precisa funcionar. Nós não podemos parar aqui. Essa é a diferença da unção. Porque a unção, ela te traz lições. Tem lições da unção. Eu até prego muito sobre isso. As lições da unção, a gente precisa aprender que a unção ela não é burra, ela é poderosa. A fé, ela não é uma fé burra, é uma fé poderosa. E aí a gente foi funcionar. Eu comecei com o celularzinho, botei o celular ali e disse, eu preciso acalentar o coração dos meus irmãos. Eu preciso funcionar com os meus irmãos.
eu preciso estabelecer a vida com os meus irmãos. Então, a unção, ela é poderosa, ela não é burra. Né? O que eu vou fazer no meio do caos? O que eu vou dizer agora? E aí a gente ligou o celular e eu disse, amor, vou começar a falar aqui com os irmãos, que a internet está funcionando, não pode sair, não pode ir, não pode abrir a igreja. Mas mesmo assim, a gente tinha uma condição no Mevan de fazer cultos online. Então eu fiquei lá 2 meses pregando todo domingo para as cadeiras vazias e transmitindo a reunião. Ou seja, de alguma forma a gente contribuía. Aquela unção que estava com a gente, ela contribuiu, né? Num cenário de medo, num cenário de caos, num cenário de muita insegurança. Eu fui para a internet, comecei a fazer as lives, daqui a pouco a gente estava fazendo as lives pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, até inclusive pelo Twitter. A gente estava fazendo as lives por todos os acessos permitidos. Eu cheguei a fazer live aqui na minha casa com 47, 48 mil pessoas ao vivo. Porque existia uma fome, uma sede. Onde está Deus nesse momento? E essa é a unção poderosa, a extraordinária unção que Deus te deu, né? Chegou a hora de você buscar Jesus por você mesmo. É isso que muitos não estão suportando, pastores. É uma coisa que muitos não estão suportando. Eles têm que buscar por eles mesmos. Porque eles nunca construíram um altar para o Senhor. Sempre tinha uma muleta gospel, sempre tinha umas estratégias carnais, sempre tinha manipulações religiosas. E pessoas que manipulavam gostavam disso. E pessoas que eram manipuladas também gostavam disso. Um sistema adoecido de caminhos de subterfúgios. Mas o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor está te chamando hoje. Agora Ele está dizendo, é você e eu. Eu quero que você se arrependa. Eu quero que você me procure, que você seja alguém misericordioso, alguém que ande na minha presença, alguém que ande perto de mim. Meu Deus, irmãos, meu Deus, que coisa maravilhosa. Você não pode guardar ela porque o mundo tá debaixo de um caos. Eu sempre uso esse texto de Mateus, quando Jesus vai no Getsêmani orar, ele leva Pedro, Tiago e João. Mas chega lá, os 3 dormem. Quando ele volta e vê os 3 dormindo, ele não briga com os 3, ele fala só com Pedro. Ele diz, Pedro, nenhuma hora tu pudeste vigiar comigo. Ele não aborda Tiago e João. Por quê? Porque Tiago e João não havia tido uma revelação de quem Jesus era. Quem teve a revelação de quem Jesus era foi Pedro. Lá em Mateus 16, no versículo 13 ao 19, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e eu te darei a chave do reino dos céus, Pedro. Que tu ligares terá sido ligado. Ou seja, Pedro tinha uma chave. Para mim, essa extraordinária unção é uma chave. É uma chave poderosa. Então, os outros podem dormir, você não. O mundo estava chorando, você tem que ficar ali, dando força, trazendo consolo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Então a gente tinha famílias enlutadas, eu estava chorando na internet com eles, mas tinha família que o cara saiu, né, foi entubado e saiu, conseguiu sobreviver, uau, eu estava me alegrando com eles, ajudando um, ajudando o outro. E moral da história, pessoas começaram a contribuir, até sem a gente pedir. Eles começaram a contribuir, então a gente usou esses recursos para ajudar os nossos irmãos que estavam desempregados, que estavam com problema financeiro, alguns que perderam, a empresa fechou, faliu e ficou muita gente com muita dificuldade. Então, a unção, ela te dá muitas lições, eu poderia te dar muitas lições aqui sobre a unção de Deus. A unção, ela te chama a atenção, a unção te ensina sobre fundamentos e opiniões, a unção abre espaço para o novo de Deus na sua vida, a unção, ela ensina você a suportar o caos, ela te ensina a ver quando não se vê nada, a unção não te permite desistir, a unção é uma conselheira divina. Então, no momento do caos, fique esperto. Você pode estar carregando a solução para aqueles dias. Aquilo que você alimenta dominará a sua vida. Se você se alimenta do medo, é o medo que está dominando você. Se você se alimenta de esperança, é a esperança que vai dominar você. Então nós podemos sim controlar os nossos pensamentos.
Nossos sentimentos, eles são fruto dos pensamentos. Os pensamentos são sadios. Já ouviu a ciência falar isso? Mente sã, corpo são? É a mesma coisa, meu filho. Mente sã, corpo são. Vai para cima, em nome do Senhor Jesus. Mude os seus sentimentos, mudando os seus pensamentos. Não olhe para onde você já esteve, não olhe para aquilo que já aconteceu, olhe para onde Deus pode te levar nesses dias. Amém? Olha que eu nem sou pregador motivacional, hein? E essa unção, ela te ensinará sobre as expectativas das pessoas. Porque, deixa eu voltar um pouquinho aqui, a gente não estava pensando em cuidar de pastor, em ter uma Mevan global, a gente só queria ter uma igreja local, onde a gente fazia culto para as famílias, para os homens, para as mulheres, para as crianças, onde eu e Iraci, mais uma equipe, nos reuníamos toda semana. Então eu tinha culto segunda, quarta, sexta e domingo. E aí o que é que aconteceu? Puxa, pastor, nós precisamos montar uma equipe, vamos montar uma equipe. Quem era a equipe? Os irmãos começaram, né? E aí começamos a equipe. Fizemos uma reunião de pastor, botamos um cafezinho, um bolinho, um trouxe um pão de queijo, o outro trouxe um bolinho, sentamos tudo numa roda e começamos a conversar. Aí alguém disse, pastor, fulano de tal está visitando a gente está lá hospedado lá em casa, eu posso trazê-los? Pode. Ah, pastor, tem o pastor aqui da igreja, aqui da rua de trás, aqui, ele gostaria de participar com a gente. O senhor permite? Eu disse, claro, vem aqui. 2 meses depois, a gente já estava se reunindo nas mesas, tinha várias mesas já, porque começou a vir pastor. E aí a gente foi colocando, né, foi divulgando isso, não tinha internet ainda, porque o Café de Pastores agora já tem, vai para 20 anos, o Mevan tem 22, vai fazer 23, o Café já tem 19 anos. Então não tinha, a gente não estava na internet ainda, mas a gente divulgava, estou indo lá em Itajaí, vai ter uma reunião lá, o Luiz Hermínio senta lá, abre a Bíblia e começa a contar umas coisas, como eu estou fazendo aqui com vocês. Tudo muito simples, muito puro, sem muita intenção, sem muito crescimento. E aí deu-se o start do Café de Pastores, já vai para 19 anos, o Café de Pastores. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a cada dia faça o que está em teu coração e que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E aí hoje nós somos em mais de 800 igrejas ligadas conosco, estamos em 27 países, tem mais de 80 igrejas com o nome de Mevan, que nós começamos, e depois fomos passando cada um para os seus devidos pastores, e aí houve a necessidade de a gente criar o Mevan Global, que é... O que é o Mevan Global? O Mevan Global é o escritório que dá cobertura, né? Não diria cobertura, deixa eu usar uma palavra mais contundente aqui, que ajuda a trazer fundamentos para os irmãos que caminham em aliança conosco. Então, o Mevan Global, aqui funciona a administração do Mevan Global, funciona o jurídico do Mevan Global, o staff que viaja comigo, eu, o pastor Cristiano, o Charles, Reuel, o Micael, né? O Eduardo, o Ricardo, agora o Tanuri,
o Fábio, que está aqui com a gente também, Fabiano, tá todo mundo aqui, a gente se reúne aqui em oração durante o dia. Então veja bem, tem o escritório da igreja, a igreja, né? Eu passo um dia no Global, um dia na igreja, quando eu estou em Itajaí. Um dia atendendo os pastores que vêm no Global, outro dia atendendo os irmãos da igreja lá junto com a nossa equipe pastoral lá do Mevan Sede. Então hoje, você até vê nas redes sociais, você vai ver o Mevan Sede e o Mevan Global. O Mevan Global seria o pai disso tudo, seria a plataforma de todas as ações, sejam elas sociais, missionárias, locais, né? E houve a necessidade também da gente começar a fazer as conferências, né? Porque os cafés, eu comecei o café em Itajaí, mas hoje já tem café pelo Brasil inteiro. Diga de quem você é. E houve a necessidade, por exemplo, a primeira fila de tijolo nossa aqui, nossos primeiros pastores, pastor Juscelio, pastor Fernando, pastor Jackson, pastor Ulisses, pastor Júnior, Alexandre Muracava, pastor Gladson, pastor Felipe Vilela, o pastor Cris e tantos outros pastores que começaram junto com a gente, o pastor Israel, que começou junto com a gente também quase no começo. Então a gente começou a enviar os nossos pastores para as regiões, pastor Amauri, que está no norte, né? O pastor Felipe está no centro-oeste, junto lá também com o pastor Everaldo de Brasília. O pastor Juscelio foi para a região sudeste. O pastor Ulisses, meu irmão, com o Gladson, eles trabalham servindo o Mevan Sul. E então o Júnior está no Nordeste, também o Rogério que está lá no Maranhão, o Júnior está mais na Bahia. O que é que a gente começou a fazer? A gente teve que, assim, por necessidade, começou a separar por regiões. Então hoje nós temos o Mevan Missão Sul, o Mevan Missão Sudeste, Mevan Missão Centro-Oeste, Mevan Missão Norte e Mevan Missão Nordeste. O que é que essas missões fazem? Elas são facilitadores para os pastores virem para a mesa de comunhão. E eu e o staff aqui do Mevan Global fizemos o quê? A gente fica viajando, fazendo as conferências que nós chamamos de sobrenatural. Sobrenatural, não é? Falando do quê? Dessa extraordinária unção que há 22 anos, 23 anos vem fluindo desta casa chamado Ministério Mevan. Eu não posso reclamar de uma coisa que eu pedi que acontecesse. Eu não posso. Cuidado com o que você pede, porque Deus vai dizer, então, vamos fazer isso juntos. Te dou um filho, você me dá um sacerdote. Eu te dou um ministério, você me dá uma voz. Eu te dou um ministério, você se torna uma voz. Eu te dou uma música, você se torna uma canção. Eu te dou sabedoria, você se torna uma palavra. Eu te dou recursos, você se torna um provedor. Eu te levanto para governar, você se torna alguém que vai ser voz para quem não tem voz. Levante a sua mão e solte toda a glória nesse lugar em nome de Jesus.
Receba isso. Receba, receba, receba. Senhor, cantamos santo, santo. É muita coisa, né? Se eu fosse falar tudo mesmo, assim, em detalhes, a gente gastaria, assim, um mês fazendo lives aqui para falar de tudo. É muita coisa, né? Mas a gente está muito feliz porque a gente está vendo promessas que nós escrevemos nos nossos esboços, né? Que nós escrevíamos nos esboços de mensagens, promessas que a gente ouviu do Senhor, de irmãos queridos, em 1997, 96, 95, 98, que hoje estão se cumprindo no nosso meio. E eu louvo a Deus por isso. Então hoje o Meuvan tem o Meuvan Global, o Meuvan Social, tem o Meuvan Igreja Local, tem o Meuvan Music, que é uma escola de música, tem o Meuvan Academy, que é toda a parte de ensino do Meuvan, né? Que funciona apostolicamente para servir as igrejas da aliança do Meuvan Global. Então, hoje eu sou um dos pastores da igreja do Meuvan Local, né? Prego lá no domingo à noite, prego nos cafés de pastores e quando dá, prego na ceia de segunda-feira. Mas o meu trabalho mais expressivo hoje é o trabalho de fortalecer as missões através dos cafés com pastores e líderes, né? E falar em café com pastores, tem novidades chegando aí nos cafés com pastores, né? Se preparem, vai ser lindo. Então eu estou todo mês em Campinas, estou todo mês numa região do Brasil, juntando os pastores à mesa para servir eles. E falando do quê? Falando daquilo que nos curou, né? A presença de Deus. E aí, gente, o que é que eu penso? Eu jamais imaginei que eu poderia escrever um livro, né? Mas a gente tinha promessa de muitos anos que a gente ia escrever muitos best-sellers. E, para a glória de Jesus, nós já estamos no 5º best-seller, né? E aí, o que que acontece? Eu tinha aqui um casal de pessoas que trabalhavam comigo aqui, o pastor Cristiano e a pastora Silvana. A Silvana ficou 10 anos secretariando as nossas viagens, a nossa movimentação. Um dia eu estou sentado no escritório, olhei para a Silvana e disse: Silvana, chamei o Cris e disse: Cris, acho que a gente vai demitir a Silvana. E esse cara apavorado: como demitir isso? Não, Cris, assim, ó, a Silvana é mulher, ela não vai viajar com a gente, mas você pode viajar. Então você assume esse lugar de assessoria e a Silvana nós vamos demitir e a Silvana vai pegar o dinheiro da rescisão, vai abrir uma empresa e vai cuidar do meu material. E aí nasceu a Thalita Cume, que hoje cuida dos nossos materiais, toda a formação do nosso material, né? Nós temos a editora Vinde, que é a editora oficial do Meuvan, e a Thalita Cume, ela faz o quê? Ela ajuda você a tirar de dentro da sua cabeça, a tirar do papel o livro. A Thalita Cume, e foi uma revelação, porque eu jamais imaginei que eu podia escrever um livro. Eu já estou, acho que no 34 ou 35 livros, né? E a Silvana, como é a pessoa, a Silvana e o Cris, que andavam bem mais perto de mim nas viagens, estavam todo dia trabalhando junto. A gente sempre, quando tem uma família trabalhando, sempre é o casal, né? O marido e a esposa. E a Silvana começou a escrever meus livros, ou seja, pegava os esboços que eu escrevia, pegava os vídeos da internet, sentava comigo e disse: pastor, o que o senhor está pensando? Eu digo: eu estou pensando em fazer um livro assim. Então a gente já escreveu 2 devocionais, livros sobre cura, livros sobre paternidade, livro apostólico. Meu irmão, é uma série de informações que hoje as igrejas que caminham com a gente usam todo o nosso material, né, para aplicar nos ensinos da sua grade curricular, da sua escola de ensino, do seu discipulado. E a gente está escrevendo um livro aqui no Meuvan a cada 6 meses.
E está dando 6 meses agora, né, irmão? Eu não poderia deixar de mostrar isso para você. Extraordinária unção. Muita coisa que eu falei nessas lives, eu deixei aqui nesse livro. Essa mensagem foi a mensagem que eu preguei nas primícias. Foram 8 dias falando sobre a unção de Deus. E nós pegamos todo esse material e transformamos num livro para você. A extraordinária unção, o caminho da renúncia, da obediência e da perseverança. Então, deixa eu te mostrar esse material. E a gente vai estar lançando ele na nossa convenção dos filhos ministeriais de 4 a 8 de maio, no Centro de Eventos em Itajaí. De 4 a 8 de maio, nós vamos lançar esse livro, A Extraordinária Unção. Por que eu escrevi esse livro agora? É porque chegou o tempo. Essa extraordinária unção, ela está vindo para fora com muito mais intensidade. Até aqui a gente caminhou de um jeito, daqui por diante não vai ser mais do mesmo jeito. Então se prepare para aquilo que Deus tem para a sua vida. Como eu disse, a unção ela te ensina a suportar o caos, a unção ela te ensina a ver quando os outros não vê. A unção ela não te permite desistir. A unção é uma conselheira divina. A unção ela te ensinará sobre a expectativa das pessoas. A unção ela é livre da ofensa, ela não se ofende. A unção te dá a mente de Cristo. A unção ama a unidade. É uma série de coisas que eu falo nesse livro aqui sobre a extraordinária unção, contando um pouco da unção que nos moveu desde aquele primeiro dia, lá na casa da irmã Jacira, no dia 1º de dezembro de 1995, como eu comecei a fazer essas lives com você e falando daquele dia. A mesma unção. Nossa casa mudou, a nossa vida mudou, não cortaram mais a nossa energia. Glória a Deus. Algumas pessoas que passaram pela nossa vida já foram para a eternidade. Eu já estou mais velho, né? 27 anos depois, 28, mas a unção continua fluindo no mesmo lugar. Com o mesmo gosto, com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com as mesmas lágrimas, com o mesmo favor de Deus. Eu te convido para estar conosco do dia 4 ao dia 8 de maio, na Convenção Internacional dos Filhos Ministeriais, e não deixar de levar para casa esse livro, A Extraordinária Unção. Porque nesses dias de convenção, nós vamos nos mover numa extraordinária unção de Deus. Uma unção que não tem medo, uma unção que cura, uma unção que se alegra na dificuldade, uma unção que não se exibe, mas se manifesta, uma unção que trabalha na prevenção, que suporta a pressão das diferenças, que aprendeu a caminhar em todas as esferas de uma sociedade. Hoje eu caminho no meio dos irmãos políticos, eu caminho no meio dos artistas, no meio dos atletas, no meio da sociedade, mas ouvindo somente a Deus. Eu quero deixar essa palavra para você. Caminhe nessa unção extraordinária da presença de Deus. Convido você para estar conosco, para adquirir esse material. Vai te abençoar muito, querido. Vai te abençoar muito. Eu gostaria de estar dando um para cada um, mas eu ainda não posso fazer isso. Quem sabe um dia, né? Deus levanta aí um grande empresário e diz assim, pastor Luiz, vai lá e faz 5.000 livros para doar. Eu vou lá e faço 5.000 livros para doar. Mas enquanto não dá, eu preciso que você adquira esse material, porque todos os nossos materiais, todos os nossos livros, eles ficam 100% o recurso no ministério para o avanço da obra de Deus, para manutenção de coisas e principalmente para o desenvolvimento de pessoas que estão conosco na obra de Deus. Hoje são mais de 106 pessoas em tempo integral e graças a Deus que os materiais, as escolas, os cursos contribuem bastante com isso, a sua oferta contribui bastante com isso. Que Deus te abençoe. Foi lindo demais passar esse tempo aqui com você, falar um pouquinho. Eu sempre me emociono, porque toda vez que eu falo desses assuntos, eu me emociono. Por quê? Porque é a minha vida, né? A minha vida. Desfrutar do processo. Eu amo o destino, mas eu desfrutei de cada processo
sendo ele bom, sendo ele ruim. Eu creio que chegar é tudo. Eu quero chegar, mas eu respeitei cada processo e andei nele. Amém? Fomos amadurecendo no caminho. Amém? E não perdemos a generosidade, não perdemos o coração de pai, não perdemos as amizades, não perdemos o amor. E eu louvo a Deus por isso. E isso é o que eu chamo de uma extraordinária missão.